A aula de hoje será sobre juízo recursal. Juízo recursal quer dizer que, em todo momento que você realiza um recurso, você impugna uma decisão. Mas para impugnar uma decisão, você tem que ter uma finalidade. Você busca algo nesse recurso. O juízo recursal nós vamos dividir em duas aulas. Essa aula sobre juízo de admissibilidade e a próxima aula sobre juízo de mérito, o juízo recursal de mérito, o juízo recursal de admissibilidade e o juízo recursal de mérito. Todas as partes que se sentirem prejudicadas têm o direito de recorrer. Para exercer esse direito de recorrer, o Código, a legislação coloca uma diversidade de regras. Então, eu posso recorrer? Posso. Tenho direito ao duplo grau de jurisdição? Tenho. Mas para exercer o meu direito, eu tenho necessariamente que cumprir um emaranhado de regras. Se eu não cumpro esse emaranhado de regras, o meu recurso não será julgado. Por quê? Porque o meu direito de recorrer não é maior do que a quantidade de regras e o descumprimento de eventual regra. Necessariamente eu tenho que cumprir essas regras. Então, cumprindo essas regras, o meu direito, o meu recurso é julgado. Eu exerço o meu direito de recorrer. Em algum momento, alguém terá que realizar um exame de admissibilidade que é de formalidade. Eu cumpri ou não cumpri com as regras? Eu cumpri ou não cumpri com a validade do procedimento? Então, o juízo de admissibilidade, como o Fred Didier bem leciona, é o exame de validade do ato postulatório, o exame de validade do próprio procedimento. Se eu tenho o direito de recorrer e tenho regras para fazê-lo, eu tenho que aguardar um juízo se eu cumprir essas regras. Então, isso que é o juízo de admissibilidade, que nós vamos estudar hoje. Só que esse juízo de admissibilidade, ele é feito de acordo com várias regras. E nós temos aqui um emaranhado dessas regras que vamos exemplificar, que são os requisitos genéricos de admissibilidade. Vamos chamar de requisitos genéricos, porque mais para frente nós vamos falar sobre a admissibilidade para os tribunais superiores, mas hoje somente sobre os requisitos de admissibilidade genéricos para os recursos normais que vão para o tribunal. Nós temos aqui que a gente precisa ter uma decisão. Essa decisão você vai impugnar. Em algum momento nós vamos aqui visualizar que terá um juízo de admissibilidade. Alguém irá realizar essa análise sobre essa validade. No antigo código, no Código de 73, geralmente o juízo de admissibilidade era bifásico. O que quer dizer que o juízo de admissibilidade era bifásico? Era feito pelo juiz de primeiro grau, quando você interpunha a apelação, ele verificava preliminarmente e depois ele remetia para o tribunal, onde o tribunal titular do mérito recursal, ele responderia definitivamente sobre esse juízo de admissibilidade para depois entrar no juízo de mérito em si. Então nós temos uma bipartidação sobre esse juízo de admissibilidade, feito uma vez de forma preliminar e outra vez de forma definitiva. Hoje, no novo Código de Processo Civil, ele é feito somente de uma maneira monofásica. Isso quer dizer que somente um juízo irá canalizar. Qual dos juízos? Será o juízo que recebe o recurso ou o juízo que vai julgar o recurso? Somente o juízo que vai julgar o recurso. Então, hoje, no novo Código de Processo Civil, eu interponho a apelação e o juiz só tem a função de remeter para o tribunal. Ele não fala mais sobre essa admissibilidade. Ele remete para o tribunal e, ao remeter para o tribunal fará um juízo de admissibilidade já definitivo sobre a matéria. Então, todo esse juízo de admissibilidade que tinha anterior, que cabia recurso, não terá mais. Ele será direto para o tribunal que vai julgar essa matéria. Então, nós temos essa grande alteração no novo Código de Processo Civil. E essa alteração faz com que alguns recursos são extintos. O antigo recurso agravo de instrumento
para a decisão que negava a admissibilidade, não existe mais, porque não vai ter mais uma negativa pelo juiz de primeiro grau, porque ele não julga mais a admissibilidade. Bem como o agravo do artigo 544 do antigo Código, ele também não existe mais, porque ele forçava quando havia uma negativa de admissibilidade pelo presidente do Tribunal de Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Então não tem mais esses recursos, diminuíram esses recursos, porque agora a admissibilidade é somente uma. Agora vamos para os requisitos genéricos de admissibilidade. O conjunto de requisitos, ele forma aqui as regras recursais. Quais as regras que eu tenho que cumprir para o meu recurso ser julgado? Nós temos uma divisão aqui entre os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Os requisitos aqui extrínsecos são aqueles que independem, que você já vê, já visualiza de uma forma mais fácil, porque ele está dentro do processo, ele está visualizável, não precisa de uma interpretação. Já os intrínsecos, ele coloca ali que os intrínsecos são aqueles que dependem de uma interpretação, de você visualizar se há ou não há, e aí você interpreta. Mas de qualquer forma, são alguns requisitos de admissibilidade que nós vamos falar sobre eles. O primeiro requisito de admissibilidade que a gente vai falar é a legitimidade. O que seria essa legitimidade? Nós temos aqui que recorrer somente quem pode recorrer. Quem que pode recorrer? No artigo 996 do novo Código de Processo Civil diz: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Então nós temos aqui quem que pode recorrer, quem tem essa legitimidade de recorrer. As partes, aí qualquer uma das partes. Depois, o terceiro prejudicado, ele analisando aqui e comprovando o prejuízo, deixa de ser o terceiro interessado e passa a ser o terceiro prejudicado. Então aqui ele pode recorrer demonstrando o seu prejuízo, o vínculo de interesse e depois o vínculo de prejuízo. E o Ministério Público, se ele for parte, ele vai recorrer como parte. E se ele for um fiscal agora da ordem jurídica e não mais fiscal da lei, ele vai também poder recorrer aqui. São essas três possibilidades. Fora desses, não há motivo para recurso, não há quem recorra. A parte, o terceiro e o Ministério Público. Um desses terá que recorrer. Então aqui não se pode recorrer sem ter essa legitimidade. Uma outra pessoa ilegítima ou um terceiro que não comprove essa legitimidade, naturalmente o seu recurso não será julgado porque ele não teria legitimidade para tanto. Depois nós temos como requisito o interesse de recorrer. Interesse de recorrer quer dizer o quê? Como nós já vimos no primeiro dia, na primeira aula em si, o interesse de recorrer está interligado ao prejuízo. Eu só posso pleitear o recurso para melhorar a minha situação. Se eu conseguir tudo o que eu podia na ação, eu posso recorrer? Não. Eu tenho interesse recursal? Não. Então aqui interesse recursal quer dizer interesse para melhorar. Sem interesse recursal eu não posso recorrer. E isso está também delimitado nesse novo código, colocando que só tem interesse quem tiver a sucumbência. Se ambas as partes tiverem a sucumbência, ambas as partes podem recorrer na chamada sucumbência recíproca, mas depende aqui deles terem esse interesse. Se não tiverem interesse, mesmo sendo legítimos, você não tem aqui a possibilidade de aceitar o recurso. A parte que ganha tudo não pode recorrer, mesmo sendo parte, mesmo contendo a legitimidade, mas se ele não tiver o interesse de recorrer, ele não será contemplado com essa possibilidade. Então, é um requisito de admissibilidade. Posteriormente, nós temos inexistência de atos de disposição. O que é esse ato de disposição? O direito ao recurso é latente para quem tem legitimidade e para quem tem interesse de fazê-lo. Só que a possibilidade recursal é uma possibilidade, é uma faculdade, é uma escolha. A parte que tem a legitimidade e que tem o interesse
tem uma escolha para fazer. Abre-se um prazo e ele terá essa escolha. No entanto, ao ter essa escolha, ele vai aqui decidir se ele recorre ou não, decidir se ele realiza ou não. Aqui nós temos que ele não pode dispor do prazo e por isso a inexistência de um ato de disposição. E quais seriam os atos de disposição? A desistência do recurso, a renúncia ao direito de recorrer e a aceitação tácita ou expressa da decisão. Então nós temos 3 atos que você dispõe e nenhum desses atos pode constar no processo. Se eu desistir do recurso, o recurso não será julgado. Por quê? Porque tem um ato que impede o recurso de ser julgado, um ato que eu disponho do meu direito de recorrer. Como a gente pode ver, é o único requisito que ele tem que não constar. Como assim não constar? Ele é um requisito negativo de admissibilidade. Como assim negativo? Eu não posso ter nenhum deles. Para cumprir esse requisito é não desistir, não renunciar e não aceitar tácita ou expressamente a decisão. Se eu realizo algum desses, eu estou automaticamente abrindo mão do meu direito de recorrer. Então nós temos essa visualização aqui. Vamos explicar cada um deles. Desistência do recurso. Ela está no artigo 998 do novo Código de Processo Civil, dizendo: o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Isso quer dizer, ele desiste a hora que ele quiser, e interpôs, ele desiste, e a outra parte não precisa. Mas ao ele desistir, não tem mais a admissibilidade. Ele não pode mais voltar atrás. Não pode falar assim, hoje eu não quero recurso, amanhã eu quero... Não, não pode. Então não pode. Ele vai ter aqui realmente a desistência do recurso em si. Então aí ele desiste do recurso e não caberá mais aquele recurso. Então nós temos aqui que a desistência desse recurso. E depois, se eu desisto de um recurso e tiver um recurso adesivo, o recurso adesivo também será atingido pela minha desistência, por mais que a minha desistência seja no processo principal. Então nós temos essa, no recurso principal, nós temos essa visualização. Aí depois a gente tem aqui uma visualização, uma mudança no novo código. Sobre a desistência, quando ela versar sobre a repercussão geral, a gente vai ver isso lá em recurso extraordinário no final do curso. Mas a gente vai dizer, quando eu desisto do meu recurso que tem repercussão geral, eu não vou ter mais o meu recurso julgado, mas o STF vai poder julgar aquela tese jurídica para caber, para ter um reflexo nos outros. Mas o meu recurso não será mais julgado. É uma inovação aqui, a gente vai falar mais disso para frente. Depois, nós temos aqui a renúncia ao direito de recorrer. Artigo 999 do novo Código de Processo Civil. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Eu posso renunciar ao direito de recorrer peticionando, dizendo, abro mão do meu direito de recorrer. Ou eu posso simplesmente não recorrer. Eu posso aqui, então, renunciar ao direito de recorrer. Eu não quero recorrer. Então eu posso abrir mão, muitas vezes as partes fecham acordos, renunciamos ao direito de recorrer sobre a decisão homologatória. Então tem essas possibilidades, direito que você renuncia. Depois, em relação ao aceitação tácita ou expressa, ela está no artigo 1000 do novo Código de Processo Civil. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E o que é aceitar tacitamente ou aceitar expressamente a decisão? Nós temos aqui que a aceitação, ela pode ser tácita, isso quer dizer, ele aceita o recurso, mesmo sem a decisão, mesmo sem falar que ele cometeu alguma coisa que ele quer recorrer ou não, ou ele abre mão, ele não fala se ele abre mão, mas vamos supor que ele foi condenado a um valor e ele deposita esse valor e junta no processo e não fala que quer recorrer, então ele não junta o recurso e ele vai e deposita, está cumprindo a sentença
mesmo dentro do prazo recursal, demonstrando uma aceitação tácita sobre isso. E se ele vier e disser, estou cumprindo a sentença, quero aqui manifestar que estou cumprindo na integralidade a sentença. Então ele está aqui aceitando expressamente a decisão. E se ele aceita, ele não pode recorrer. Mas aí você me pergunta, eu posso ser condenado, depositar, falo assim, não quero ficar com dinheiro guardado em casa ou no banco, eu vou depositar e recorrer? Aí você tem que fazer o quê? Depositar falando, eu vou recorrer, quero deixar somente como garantia do juízo. Não feito isso, aceitação tácita. Ou então quando você diz, eu aceito a sentença em si. Aí você não tem mais o direito de recorrer. Então nós temos aqui essas visualizações e esses atos não podem acontecer. Uma vez que esses atos aconteçam, você não tem mais direito de recorrer. Depois nós temos aqui os requisitos extrínsecos. A gente começa com o cabimento. O cabimento, ele tem aqui a necessidade de previsibilidade legal do recurso. Isso quer dizer que o recurso tem que estar na lei, previsto na lei. Eu posso utilizar um recurso que não esteja previsto na lei? Não. Como nós já vimos lá no princípio da taxatividade. Cabimento tem a ver com taxatividade. Ele tem que caber, ele tem que existir na lei. Então isso é o requisito do cabimento. E aí, internamente a esse requisito, nós temos a adequação. Eu considero que a adequação seria um requisito autônomo, mas eu coloco aqui como ele interno do cabimento, porque a maioria dos autores colocam ele como uma forma de você visualizar o cabimento. Mas além de ter um cabimento, você tem que ter uma adequação. Qual o princípio que a gente já falou sobre isso? A singularidade e a correspondência. Além de caber, tem que corresponder àquela situação jurídica. Então, para mim, eu acho que o cabimento tem a ver com a taxatividade, a adequação tem a ver com a singularidade e correspondência. Mas se a gente juntar tudo em um só, como a doutrina coloca, nós temos uma visualização de um cabimento geral. Cabimento dentro da doutrina, previsibilidade legal do recurso e a escolha do recurso correto para aquela situação. Então aqui há essa necessidade de você utilizar o recurso correto dentro de aqueles que a lei especifica como existentes no Código de Processo Civil ou na lei em si. O próximo requisito aqui é a tempestividade. A tempestividade a gente coloca como o prazo para o recurso. Eu posso recorrer, posso ter o meu direito ao recurso, mas eu preciso de uma delimitação de tempo. Ou seja, eu abro a janela e eu fecho a janela do prazo recursal, porque não pode ficar algo ad eterno. Eu não posso recorrer para sempre. A segurança jurídica necessita que eu feche essa porta. E aí, os prazos para o recurso estão delimitados no artigo 1003, parágrafo 5º do novo Código de Processo Civil, dizendo, excetuados os embargos de declaração, que é um recurso diferente, como nós veremos mais para frente, o prazo para interpor o recurso serão de 15 dias. E nós temos uma novidade, que esses 15 dias serão 15 dias úteis, como tudo no novo Código de Processo Civil, ele será pelos 15 dias úteis. Mas aqui, todo mundo tem somente 15 dias, ou todos os recursos são de 15 dias. No antigo Código nós tínhamos recursos de 5, como os embargos e os agravos internos ou regimentais. Nós tínhamos o de 10, que era o retido e o agravo de instrumento, e nós tínhamos os de 15, que era apelação, embargos infringentes, embargos de divergência, recurso especial e recurso extraordinário. Agora mudou, todos são de 15, somente os embargos que têm um viés diferente, que ele será de 5 dias úteis. Então nós temos essa visualização. Somente eles, para todos, nós temos esses 15 dias? Não. Em algumas situações nós temos um prazo em dobro. Então nós temos aqui que o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Fazenda Pública terá um prazo em dobro.
o Ministério Público está no artigo 180, aqui ele coloca: o Ministério Público gozará o prazo em dobro para manifestar-se nos autos. A Defensoria também, o artigo 186 do novo Código de Processo Civil, e temos também o artigo 229, que ele coloca os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, e ele acrescenta de escritórios diferentes, não dois advogados diferentes, de escritórios diferentes, eles também terão o prazo em dobro. Então precisa dessa visualização para ter o prazo em dobro. Então aqui nós temos essa verificação. E aí nós temos o artigo 1004, que fala sobre o falecimento da parte ou algo de força maior, e isso possibilita que você tenha a suspensão para a interrupção do prazo, para que volte a correr posteriormente. Então são hipóteses em que a tempestividade pode ser relativizada em relação a isso. Quando o recurso for interposto pelo correio, a tempestividade é contada da data da postagem, artigo 1003, parágrafo 4º, e não do da recepção no tribunal. Então tem essa diferença em si, e isso pode às vezes trazer um trânsito em julgado apressado, e depois você visualizar essa mudança, essa possibilidade aqui que a gente pode verificar. Então nós temos essa verificação. Um avanço que nós visualizamos aqui quer dizer que não existe mais a figura do recurso prematuro. O que era o recurso prematuro? O recurso prematuro precisava da publicação da decisão para depois você interpor o recurso. Então você tinha um dia de início e um dia de final. Hoje, com a internet, vários advogados entravam com recurso sem que ficavam sabendo. Baixavam a sentença, demorava algum tempo, ele já fazia o recurso se dando por intimado. Mas alguns tribunais, e principalmente os tribunais superiores, tinham que esse recurso era prematuro. E prematuro ele era fora do prazo, mas ele era antes do prazo. Só que o Fred Dias até diz que recurso tem um prazo. Se ele é antes ou ele é depois, ele é fora do prazo. Mas aí, para não punir o advogado diligente, o novo código colocou o quê? Que esses atos que forem feitos antes do prazo, eles terão a validade. E aí você tem aqui que não existirão mais os recursos chamados como prematuros. Então nós temos essa visualização aqui de uma diferença em relação a como que era no antigo código. Depois nós temos o preparo, requisito do preparo recursal. Em relação a esse requisito, é o pagamento das custas. Todos os atos têm um custeio, precisa que você custeie esse ato. E aí nós temos, em relação à admissibilidade, o preparo recursal. Eu preciso pagar para recorrer. Se eu não pago para recorrer, eu não tenho direito de recorrer. Então, precisa aqui dessa admissibilidade em relação ao pagamento das custas. Então, aqui nós temos essa possibilidade. Nada demais. Cada tribunal vai ter as suas custas sem nenhum problema. Cada tribunal faz o seu próprio regimento de custas. Alguns são tabelados, outros eles variam em relação ao valor da causa, e nós temos essa possibilidade. Temos ainda que o artigo 1007, que é o que fala sobre as custas recursais, ele diz de forma bem clara no seu parágrafo 2º: a insuficiência do valor do preparo, isso quer dizer, eu paguei a menos o preparo, não vai realizar a deserção do recorrente automaticamente. Ele será ali intimado para juntar, intimado para ele comprovar que realizou o pagamento. Então, ele vai primeiro ser intimado, complemente o valor, e depois que pode gerar um prejuízo ao recurso. Depois nós temos uma outra situação aqui que eu achei muito complexa do novo Código de Processo Civil, que ele diz o quê? Porque essa complementação nós já tínhamos no antigo Código, mas no novo Código nós temos algo que não existia, que é: eu não paguei nenhuma custa.
alguns juízes já davam a deserção, nem remeto para o tribunal porque não pagou as custas. No novo código, ele coloca aqui: o requerente que não comprovar no ato da interposição o pagamento do preparo, o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa do seu procurador para realizar o pagamento em dobro. Então, quem não pagou nada vai ter 5 dias, igual quem pagou alguma coisa, mas ele vai ter que pagar o dobro. Aqui se pensou em, vamos punir o desidioso, mas vamos punir o desidioso com o dobro. Até aqui, ok, vamos tentar salvar o recurso ao invés de não julgar o mérito. Mas vamos supor aqui uma situação bem complexa que eu imagino. Vamos supor que esse recurso é provido. As custas revertem, ou seja, eu posso cobrar as custas da outra parte. Por quê? Porque o recurso foi provido. Mas eu posso cobrar esse valor em dobro? Eu ganhei, mas por que eu paguei o valor em dobro? Porque eu não cumpri a lei. Eu ganhei uma segunda chance. Vou poder? Eu creio que não. O código não fala nada sobre isso. Nada. Mas aí eu creio que a minha desídia tem que ficar com o meu prejuízo. Eu não posso cobrar da outra parte algo que eu paguei a mais porque eu não cumpri corretamente. Eu acho que isso vai ter que ficar para a parte. Se foi culpa do advogado, para o advogado. Mas se foi culpa da parte, para a parte em si. Então tem essa a visualização que é importante, essa verificação. Uma vez ele não realizando o pagamento, ele tem aqui a deserção em si, seja o valor normal, seja o valor em dobro. Tem outra situação aqui bem complexa de se analisar. Esse valor em dobro serão das custas recursais, como o próprio aqui, artigo 1007, parágrafo 4 diz: pagará em dobro o recolhimento do preparo recursal. Tem as custas diferidas. O que são custas diferidas? São aquelas custas diferidas que eu estou pagando pelo autor. Se o autor teve a justiça gratuita e aí eu sou réu e vou recorrer, eu tenho que pagar as minhas recursais e as dele iniciais. Essas custas não podem ser em dobro. Por quê? Porque o artigo diz as custas de preparo recursal. E nós vamos ter uma complicação, até a doutrina e a jurisprudência fixarem esse posicionamento vai ser algo meio complexo. Mas a gente vai ter que e eu tenho esse posicionamento já, que as custas diferidas não vão poder entrar nessa visualização aqui. E eu tenho outra situação para a gente verificar, que é o quê? Eu pedi a justiça gratuita no recurso. O juiz não dá. Vamos supor, ele não deu. Indefira a justiça gratuita. Recolha-se custas em 5 dias. Normal? Normal. Se eu não recolho as custas em 5 dias, ou se eu recolho a menor, mais 5 dias. Por quê? Porque esses 5 dias foi porque eu pedi o benefício da justiça gratuita. Não concedido, mais 5 dias. Não cumpri, aí sim a deserção. Porque eu vou ter que ter aqui 2 possibilidades. Porque a primeira parte também teve 2 possibilidades de realizar o pagamento das custas. Então nós temos essa visualização bem interessante. Quem que não tem que pagar as custas? Quem não tem que pagar as custas? Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública. E aí, quem pediu a justiça gratuita, seja o autor ou seja o réu, não pedindo a justiça gratuita, ele pedindo a justiça gratuita, ele não tem que pagar as custas. Mas lembrando que o réu que foi condenado, quando o autor tem a justiça gratuita, ele paga as custas iniciais, diferidas, e as custas recursais. Então ele tem que pagar as 2. Ele dobra o valor das custas em si para o provimento para a análise do recurso. Então a gente tem essa visualização aqui sobre as custas. Tivemos avanços também em relação a as custas em relação à guia de complementação, a guia de preparo em si. Quando você errava o nome da parte, errava o número do processo, aí o STJ vinha e falava assim: essa guia não quer dizer que é desse processo. E aí, julgo deserto o recurso porque esse recurso não tem a ver com essa guia ou vice-versa. Então, agora não, vai ter 5 dias, vai lá, complementa, diz qual que é a parte correta, o que você quis dizer e tudo mais. Tem essa a visualização sobre as custas em si.
Ou seja, pensou-se bem mais na sua forma de aproveitar o recurso, de pensar em como você vai aplicar aqui essas possibilidades de aproveitar esse recurso, porque você não pode... É complicado você explicar para um cliente que o seu recurso não foi julgado porque faltou R$2, R$5, R$3, alguns centavos, e faz isso, acontece isso muitas vezes aqui, que você tem essa impossibilidade, né? Então nós temos esse avanço nessa relativização do juízo de admissibilidade em relação às custas. Aqui nós temos a regularidade procedimental. O que é a regularidade procedimental? Todo recurso tem um procedimento próprio e geral. Por exemplo, todo recurso tem que ser uma petição, tem que ser escrito, tem que ser endereçado para o juízo competente. Então tem algumas regras gerais. Mas além dessas, ele tem que ter uma argumentação, princípio da dialeticidade, e além dessas regras recursais, nós temos ainda, além dessas regras, nós temos as regras de cada um dos recursos. Os recursos, como nós veremos na medida que o curso for avançando, cada recurso vai ter o seu próprio requisito. E aí ele também vai constar na regularidade procedimental daquele recurso. Alguns exemplos que eu posso dar é, no agravo de instrumento eu tenho que anexar cópias obrigatórias. Sem essas cópias o meu recurso não será julgado. Então, é um requisito de admissibilidade? Evidentemente. Se eu não protocolo com devidas cópias, o recurso não é julgado. Então, é uma admissibilidade específica do agravo de instrumento. Depois tem a petição de informação do agravo, artigo 1018 do novo Código. Eu tenho que informar o juízo que eu interpus o agravo. Não informei, a outra parte alega, meu recurso também não é julgado. Então eu tenho que cumprir isso. E aí nós temos outros aqui. Quando alguém é condenado por litigância e má-fé nos embargos ou no agravo interno, para o próximo recurso eu tenho que realizar o pagamento das custas. Então, o que é a regularidade procedimental? Cumprir as regras gerais de interposição do recurso, mais as regras específicas de interposição daquele recurso. Então, isso daqui que é a regularidade procedimental. Nós temos aqui esses requisitos gerais de admissibilidade. Só lembrando, legitimidade, interesse de recorrer, ausência de atos de disposição, cabimento, adequação, tempestividade, preparo e regularidade procedimental. 7 ou 8, eu acredito que são 8, a doutrina coloca como 7 requisitos de admissibilidade. Feito o recurso, vai se analisar se todos eles estão presentes. Se todos eles estiverem presentes, o seu recurso será julgado. E aí nós vamos verificar agora as consequências do juízo de admissibilidade. Se for feito o juízo de admissibilidade na maneira positiva, o que é um juízo de admissibilidade positivo? O meu recurso cumpriu todas as regras. Uma vez que todas as regras foram cumpridas, o juízo que vai analisar, que é o juízo de segundo grau, ou o juízo titular, o desembargador, o colegiado, o ministro, o tribunal, ele vai aqui conhecer do recurso. Conhecer quer dizer está apto para análise do mérito recursal. Isso que quer dizer o conhecimento do recurso. Juízo de admissibilidade positivo é um juízo de admissibilidade conhecido. E ele vai ter aqui como um efeito, um juízo declaratório de eficácia de validade. O procedimento está válido. Então ele declara, o juízo declara, conheço do recurso. Mas quando conhece do recurso, ele passa para o mérito e fica tudo mais tranquilo. O duro é quando ele nega, e aí nós vamos ver o juízo negativo de admissibilidade. Esse que é o complexo. Faltou um requisito de admissibilidade. Só que aí nós vamos ter uma nova regra no novo código aqui. O artigo 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá 5 dias ao recorrente para que ele seja sanado o vício ou complementada a documentação. Então, faltou um requisito de admissibilidade. No antigo código, não conhecido o recurso.
No novo código, 5 dias para a complementação do preparo dos documentos, daquele vício que está tornando aquele recurso possivelmente não conhecido. Eu tenho 5 dias para realizar isso. E aqui, o enunciado 82 do Fórum Permanente de Processualistas Civis diz que é dever do relator, não é discricionariedade, não é faculdade do relator. Ele deve conceder esses 5 dias e aí tem uma relativização desse juízo de admissibilidade, buscando o quê? O que a gente viu lá em princípios, primazia de mérito. Você busca julgar o quê? O mérito. Tem como consertar o recurso, tem como juntar uma procuração, tem como juntar um documento no agravo. 5 dias, julga o recurso, aproveitar o processo ao máximo. Mas vamos supor que deu 5 dias, ou então o único que não tem como você consertar, que é a intempestividade. O que vai acontecer com esse recurso? Esse recurso será não conhecido. Não conhecido, coloquem bem na cabeça. Não julga o mérito recursal. Se eu pedir para ser provido, nem analisa se será provido ou não, porque não conhece, não julga o recurso. E aí, o seu recurso, o motivo pelo qual você recorreu, não será julgado. Infelizmente, não será julgado. Isso que é o juízo de mérito, de admissibilidade negativo sobre isso, sobre o recurso em si, sobre a admissibilidade. Só que nós temos aqui, qual que é a consequência disso? É um juízo declaratório? A maioria da doutrina acha que ele é um juízo declaratório, que ele diz que não cumpriu-se, não tem os requisitos ali da admissibilidade. Então seria somente declaratório. Porém, o Fred Dier e aqui o Ponte de Miranda, eles acham, bem servidos, eles acham que seria um juízo constitutivo negativo. E qual que é a diferença entre ser declaratório e constitutivo? Se ele é declaratório, desde o momento em que se verificou a inadmissibilidade, ou seja, que realizou o ato que gerou a inadmissibilidade, com efeito retrospectivo, retroativo, ele teria essa invalidade. Num juízo constitutivo, a partir da verificação da inadmissibilidade, que se começa a contar sobre a invalidade. E aí isso toda tem influência onde? No efeito obstativo do recurso, que a gente vai analisar mais para frente, a gente volta a falar sobre isso, efeito obstativo, lembrem disso. Então, é muito importante a gente verificar isso mais para frente. Mas só para a gente visualizar e lembrar, juízo de mérito somente acontece depois do juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade negativo não julga o mérito. Juízo de admissibilidade positivo julga o mérito. E o que é o juízo de admissibilidade? Análise de todos os requisitos recursais. Cumprido todos os requisitos, juízo positivo. Faltou um requisito, mesmo depois de você ter dado nova chance para ele cumprir ou sanar, juízo negativo, não conhece do recurso, não julga o mérito recursal. Essas aqui são as consequências do juízo de admissibilidade. Essa foi a aula de hoje, um pouco longa, mas um assunto complexo mesmo e que tomara que tenha elucidado todas essas possibilidades. Até a próxima aula.